E aí, meu fera, tudo bacana? Com o Sandrão também tá tudo bacana. Melhor ainda que você está aqui para assistir essa revisão da UNIRG. E agora falando de acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Lembrando que a nossa revisão ela vem em ordem de raciocínio na química. Primeiro química geral, depois fisicoquímica, depois orgânica, bioquímica, química ambiental. E dentro de geral, aí vem a ordem de raciocínio, né? Pelo menos a ordem que eu gosto da aula. Introdução à química, depois estrutura atômica, tabela periódica, relatividade, dentro da fisicoquímica, primeiro soluções, unidade de concentração e assim sucessivamente. Dentro da orgânica, primeiro básico, né? Introdução à química orgânica, hidrocarbonetos e assim sucessivamente. Então agora chegamos na parte de acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Foi uma questão da UNIRG, Paraíso do Tocantins 2021/1. Vou aumentar um pouquinho para visualizar melhor para você. Ele fala o seguinte, ó. O triptofano é um aminoácido essencial. Ele é um precursor da molécula da serotonina, um neurotransmissor relacionado ao humor e bem-estar, popularmente conhecido como hormônio da felicidade. Alguns alimentos como banana, chocolate, carne, frango, peixe, leite, queijos, leguminosos como feijão, lentilha e grão de bico, sementes e de abóbora de girassóis e aleaginosas, amendoim e castanha, fontes naturais desse aminoácido, podem promover a sensação de felicidade, desde que ingeridos em uma dieta equilibrada. Ele me dá a estrutura aqui desse cidadão, do triptofano, e ele faz o seguinte, ó, a partir da forma estrutural do triptofano apresentado no seu anunciado, sabendo que o grupo amino, que é o N2, funciona como uma base de Bronsted-Lowry, ou Lowry-Bronsted, e o grupo carboxila funciona como um ácido de Bronsted-Lowry, assinale a alternativa correta. Vem com o Sandrão, mas antes eu vou dar uma pequena aulinha para você agora. Olha só, meu fera. Primeiro, antes da gente começar, nós vamos estudar um pouco tipos de ruptura. Tipos de ruptura, ou seja, tipos de quebra de ligação química, certo? Que a gente chama também na orgânica de cisão. Então eu tenho aqui, ó, primeiro a cisão homolítica. O que é uma cisão homolítica? É a quebra por igual dessa ligação. Eu tenho uma ligação aqui entre carbono e hidrogênio, eu peguei um metano, certo? E eu vou quebrar essa ligação exatamente no meio. Ao quebrar essa ligação, eu vou produzir um grupo metil com um elétron e o hidrogênio com um elétron. Eu produzi aqui, nessa cisão, o que eu chamo de radicais livres. Ah, Sandrão, isso aí é um radical livre? Isso aqui é um radical livre. Ninguém ganhou e ninguém perdeu elétrons. Certo? Cada um ficou com o seu elétron. Cada um ficou com o seu elétronzinho aqui. Agora, se eu faço uma cisão heterolítica, por exemplo, o que é uma cisão heterolítica, Sandrão? É quando você vai quebrar em uma posição que alguém vai ganhar ou vai perder elétrons. Então, por exemplo, vamos supor que eu quebre aqui mais do lado do carbono, que é o mais fácil de acontecer, porque o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que é que vai acontecer? Desculpa, não é aqui. A cisão vai ser aqui, ó. Eu vou quebrar aqui, e aí você vai ter o quê? Você vai ter o grupo metil com um elétron a mais, ou seja, carregado negativamente, e vai ter o hidrogênio que perdeu um elétron. Na cisão eletrolítica, eu produzo dois caras. Eu produzo um eletrófilo e um nucleófilo. Qual é a diferença entre eles, Sandrão? O eletrófilo é aquele cara que é amigo do elétron, ou seja, tem carga positiva. Então eu produzi quem aqui, ó? O hidrogênio está faltando elétrons, então ele é o nosso eletrófilo. Lembrando, o eletrófilo é o cara que tem falta de elétrons, né? E que o nucleófilo é amigo do núcleo, é aquele que tem carga negativa. Então esse aqui é um nucleófilo.
Beleza? E aí você, a partir dessa aula, você já estuda substituição nucleofílica e eletrofílica, beleza? Mas os nucleófilos, continuando assim, continuando aqui o nosso raciocínio, nucleófilos e eletrófilos. Os nucleófilos, geralmente, eles vão ser bases de Lewis. Deixa eu escrever aqui. Eles vão ser uma base de Lewis. Por que base de Lewis, Sandrão? Porque eles têm um par de elétrons sobrando aqui, ó. E as bases de Lewis tendem a doar um par de elétrons. Os ácidos de Lewis são aqueles caras que podem receber um par de elétrons, ou seja, estão faltando pares de elétrons ou tem carga positiva. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, Sandrão, me dê um exemplo aí de uns caras que tenham, deixa eu aumentar um pouquinho só, me dê um exemplo aí de uns caras que podem ser nucleófilos, Sandrão. Por exemplo, o OH- é um exemplo, aí tá certo, tá vendo um sinal negativo aí? A água, porque o átomo central, o oxigênio, tem um par de elétrons sobrando. Geralmente, quando o átomo central da família 5A, 6A e 7A tem par de elétrons sobrando. A amônia, certo? E etc. Ácidos de Lewis são aqueles caras que são carregados positivamente, como o próprio hidrogênio aí. Ou o átomo central é da família 2A, 3A ou 4A, que são aqueles caras que já fizeram todas as ligações e não tem um par de elétrons para doar. Nesse caso aqui, só para a gente frisar o que eu estou falando e você raciocinar, o oxigênio, por exemplo, é da família 6A da tabela periódica. Então, fez duas ligações, sobra um par de elétrons. O nitrogênio é da família 5A da tabela periódica. Então, sobra um par de elétrons. O oxigênio sobra dois pares de elétrons. Vai lá na nossa aula de ligações químicas que eu explico isso direitinho para você. Boro, família 3A. Família 3A já fez as três ligações aí, né? Que ele está ligado a três flúors. Feito isso, agora eu acho que podemos responder as questões. Então, letra A. A base conjugada do grupo carboxila é formada a partir da protonação desse grupo. Protonação é que você vai receber um próton. Desprotonação é quando você vai perder um próton. Ou seja, por exemplo, vamos pegar essa reação aqui, ó. Vamos pegar uma reação aqui, ó. HCl mais água formando o hidrônio H3O+, e o Cl-. Que eu estou vendo aqui nessa reação em equilíbrio, tá? Geralmente é uma reação que a gente estuda lá em equilíbrio químico, que o hidrogênio que estava aqui saiu para a água. Foi ou não foi? Foi, né? Eita, Sandrão, foi mesmo. Tanto é que a água que tinha 2 hidrogênios agora tem 3. Pois é, esse cara que doou, a gente chama de ácido de Bronsted-Lowry. O cara que doa elétrons é o ácido. E o cara que recebe é a base de Bronsted-Lowry. Se ela tem uma reação aqui em equilíbrio, então eu tenho o sentido contrário. No sentido contrário, o hidrogênio sai do hidrônio e vai para o HCl. Olha só que bacana. H+. Então, no sentido contrário, né, eu tenho aqui dois sentidos. Eu tenho o sentido direto e o sentido inverso de um equilíbrio químico. No sentido inverso, o hidrônio ele é o ácido de Bronsted-Lowry e o Cl- está sendo a base porque ele está recebendo um hidrogênio, a base de Bronsted-Lowry. Bacana. E todo ácido de base ele tem um conjugado. Esse, Sandrão, tem um conjugado. Por exemplo, o ácido, o HCl é o conjugado, par ácido-base conjugado, é o par conjugado. O HCl, o seu par conjugado é o Cl-, do mesmo jeito que a água, o seu par conjugado é o hidrônio. Lembrando, todo ácido tem uma base conjugada e toda base
tem um ácido conjugado. Tá aqui, certo? Isso acontece quando eu tenho na teoria de Bronsted-Lowry, certo? Conjugados. A gente chama de conjugado para par ácido-base. Beleza, galera? E você observe que a diferença entre eles é um hidrogênio. E essa não. Observe que aqui o HCl tem um hidrogênio e o seu par conjugado não tem hidrogênio. Então a diferença é de um hidrogênio. A água tem 2 hidrogênios, o hidrônio tem 3. Nunca é diferente de 2. Então, por exemplo, eu posso afirmar o seguinte, que o nosso querido hidrônio nunca seria um ácido par conjugado do HCl, porque a diferença entre eles é de 2 hidrogênios. Se você não sabia esse macete, fique sabendo. O grupo carboxila, ele é um grupo... Quem é o grupo carboxila? O grupo carboxila é o grupo... Olha só, você vai lembrar, carboxila é o carbono com dupla com oxigênio, simples com OH. Ele não precisa, ele não tem como ser uma base, ou seja, receber um hidrogênio. Ele pode doar, tanto é que ele tem um hidrogêniozinho aqui, ó, ele pode doar o hidrogênio, certo? Então ele não pode ser uma base conjugada, porque ele vai ser um ácido, porque ele tende a doar. Letra B, o grupo, aí eu quero só que você pegue aí, ó, quando essa carbonila, quando essa carboxila perder esse hidrogênio aqui, ó, quando ela perder esse hidrogênio, ela vai formar esse íon. Ela vai perder hidrogênio, vai deixar o elétron, beleza? Então, o grupo CO- é um exemplo de eletrófilo. Opa, é? Será? O que, que a gente estudou aqui na revisão do Sandrão? Que o eletrófilo é aquele cara que vai ser um ácido de Lewis, ele tem déficit, né, de elétrons, ele precisa de elétrons. E geralmente ele tem carga o Q, ele vai ter uma carga positiva, ou o átomo central é da família 3A ou 4A, aqueles caras que não sobram pares de elétrons. Aqui está sobrando um par de elétrons, né? Aqui está sobrando um par de elétrons, então esse cara ele é um exemplo de nucleófilo e não de eletrófilo. Então, falso, não é essa. O grupo amino apresenta deficiência de elétrons e, portanto, funciona como um ácido de Lewis. O grupo amino, o nitrogênio, né, ele é da família 5A da tabela periódica. Então, esse grupo amino ele tem um nitrogênio com uma valência livre ligada a 2 hidrogênios. Mas ele da família 5A já está fazendo as suas 3 ligações. Ó. 1, 2, 3. Ele vai fazer uma aqui, né? Então ele está sobrando um par de elétrons. Se ele sobra um par de elétrons, ele pode doar esse par de elétrons para alguém. E ao doar um par de elétrons, ele é uma base de Lewis, não é um ácido de Lewis. Beleza? E se ele sobra um par de elétrons, ele vai ser um nucleófilo. E a gente já viu aqui, ó, que os nucleófilos, cadê? Nucleófilos são bases de Lewis, eletrófilos, ácido de Lewis. Bacana, galera, beleza? Então tá falso. Só restou quem? O letra D, que é o correto. Beleza, que diz que a apresentação funciona como uma base de Lewis, lógico, de Bronsted-Lowry, e uma base de Lewis. Eu gostaria que você corrigisse aqui e botasse assim, ó. Aí você coloque tracinho C-O-O. Eu só não coloquei um menos em cima. Isso aqui não é uma ligação, tá? É uma carga negativa. Então bote aí em cima. Beleza, meu fera? Então é a letra D. Eu gostaria de lembrar o seguinte. A gente geralmente faz isso aqui, né? Nós temos, no ensino médio, a gente estuda 3 teorias ácidos bases. Então eu tenho a teoria de Arrhenius, que você já estudou. Eu tenho a de Bronsted-Lowry e eu tenho a de Lewis. E geralmente a gente faz isso, ó. Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis. A teoria de Arrhenius está contido na teoria de Bronsted-Lowry. Opa, o que eu fiz aqui? Apaguei.
Arrhenius. Então, vamos lá. Arrhenius está contido em Bronsted-Lowry. Então, todo ácido de arrhenius é um ácido de Bronsted-Lowry, mas nem todo ácido de Bronsted-Lowry é um ácido de arrhenius, porque para ser ácido de base de arrhenius, o cara tem que estar em água, solução aquosa. Mas todo ácido de base de Bronsted-Lowry de arrhenius é um ácido de base de Lewis, mas nem todo ácido de base de Lewis, porque são teorias diferentes, certo? Então, quando ele fala aqui que a base de Bronsted-Lowry também vai ser uma base de Lewis, porque a teoria de Lowry está contida na teoria de Lewis. Bacana? Beleza? Espero que tenham gostado. Vamos para a próxima.